Bom dia, queridos. Bom dia Ana Paula, bom dia a você que está nos vendo, está conosco aqui nesta manhã. Bom dia Mary, tudo bem? Bom dia Márcia, Juliane, bem-vindos, Deus abençoe suas vidas, que alegria meu irmão, minha irmã. Para que entre o Rei da Glória. Se você quiser depois ouvir esse hino, para que entre o Rei, um hino muito abençoado, pode procurar. Bom dia Daniele, tudo bem? Bom dia Mary, Marlene, tudo na paz? Bom dia Samuel, que alegria ter vocês aqui conosco nesta manhã. Manhã linda, manhã bonita de quinta-feira, véspera do feriado de Páscoa. Amados, queria conversar com você hoje que está na sua casa mais uma vez, ou de repente você já pode trabalhar, de repente você já esteja no grupo de pessoas que podem trabalhar, mas que de certa forma ainda vivemos esse período de isolamento e preocupado com a questão do coronavírus, mas eu queria lembrar que além da preocupação com o coronavírus, tem um outro vírus que está rodando por aí, que é muito mais letal. E é muito mais contagioso. E é um vírus que a gente não consegue controlar com o isolamento social. E esse vírus é o pecado. O pecado, de repente você pensa, ainda bem, já está falando pecado, não está falando de um outro vírus, uma outra pandemia. Sim, não estou falando de outra pandemia. Mas o pecado, apesar de quando a gente ouve assim, a gente pensa, né, é o pecado é algo muito mais grave, muito mais letal. A diferença é que nós sabemos como controlar o pecado. Como nós controlamos? Através de uma renúncia, através de uma remissão, através do sangue de Jesus Cristo por nós. Mas isso não quer dizer que nós não podemos e não devemos tomar todo cuidado. Porque quando nós menos percebemos, o pecado nos envolve de tal maneira que nós nos percebemos entubados, presos, amarrados. O Davi dizia que cordas, grilhões o prendiam no lamaçal, né, do pecado, né? Então, como isso acontece em nós? Como que o pecado ele nos acomete dessa maneira? Salmo capítulo 1 diz: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Olha, fala assim: bem-aventurado o homem que não anda no caminho dos ímpios. Ímpios eram pessoas que não queriam saber de Deus, que não queriam se comprometer com as coisas de Deus. Eram pessoas que inclusive eram excluídas e eram proibidas de entrar nas sinagogas. Bem-aventurado o homem que não anda no caminho dos ímpios. Segundo, não se detém no caminho dos pecadores. Pecadores aqui não representam simplesmente pessoas que cometem pecados como eu e você, mas pecadores aqui para o povo judeu representa aquela pessoa que vive conscientemente no pecado, no seu vício, nas suas amarras, naquilo que o afasta de Deus, sabendo que é errado, mas pensa, não, Deus no fim me perdoa, vou viver desse meu jeitinho porque eu gosto de manter esse meu pecado. Vive no pecado conscientemente, esses são os pecadores. E por final, não se assenta na roda dos escarnecedores. Quem são os escarnecedores? Escarnecedores são aquelas pessoas que zombam de Deus, zombam das coisas de Deus. As pessoas que fazem filminho menosprezando, discriminando, zombando, tirando sarro de Jesus Cristo, da pessoa que ele foi. Essas pessoas são escarnecedores. Sabe aquelas pessoas que tiram sarro de quem vai na igreja,
ou de quem quer ir na igreja, essas pessoas são os escarnecedores. Bem-aventurado que não se assenta com os escarnecedores. Este salmo ele nos fala que é uma projeção gradual de como o pecado vai nos pegando. E como é que é essa projeção? Você está bem na sua vida, está com Deus, e de repente resolve dar uma caminhada no pecado. Né? O que é uma caminhada? Você não fica quieto. Né? Então você pensa, eu estou caminhando, eu vou lá, dou uma pecadinha, e eu volto, olha aí, estou tranquilo, deu tudo certo. Pensa, vou dar mais uma caminhadinha, volta de novo, porque o pecado não te pega, você pensa, não, eu tenho domínio. Eu posso cometer um pecadinho ou outro, não faz mal, porque o pecado ele não me segura, eu tenho controle de tudo isso. E assim você vai indo até o momento que você para e pensa, já estou cansado de caminhar, eu tenho domínio sobre o pecado, né? Ele não vai me destruir, então eu vou dar uma paradinha no pecado. Bem-aventurado que não anda, primeiro passo. Segundo passo é aquele que, bem-aventurado que não para, não se detém. A gente para e se detém e pensa, quer saber, eu vou ficar aqui, né, vou continuar cometendo os pecadinhos, não preciso tanto ir para a igreja mais, eu tenho minha vida de fé, independente de ir ou não ir na igreja, eu creio em Deus e vou vivendo aqui no meu pecadinho, no meu mundinho, satisfazendo as minhas vontades, e eu tenho domínio, e eu ainda acho que tenho domínio. Bem-aventurado o homem que, em segundo lugar, não se detém no caminho dos pecadores. E por fim, depois que nós nos detemos, o que o pecado vai querer fazer de nós? Depois que nós andamos, paramos, ele vai querer que a gente se acomode. Então, vai dizer assim, bem-aventurado aquele que não se assenta no caminho dos escarnecedores. O que é o assentar? Assentar é você pegar e ficar à vontade, quer se sentir confortável nesse mundo longe de Deus. Quer saber? Não é tão mal pecar, sabe? Essas coisas que eles falam, não é tanto assim, né? Eles são muito exagerados quando falam sobre pecado. Cada um tem a sua liberdade, cada um tem as suas próprias regras. São o quê? São pessoas que acabaram se assentando, achando que é tudo assim mesmo, que não faz mal, né? Até vai na igreja, mas não precisa mudar de vida, não precisa abandonar os seus pecados. São pessoas que se assentaram. Amados, o pecado ele faz esse trabalho em nós de maneira gradual. Primeiro nos convida a só dar uma andadinha, depois nos convida a parar. Até que então a gente se assenta parado, sentado, vivendo como se tudo isso fosse normal. E é nesse momento que nós estamos como se estivéssemos entubados no momento final da nossa vida espiritual, precisando viver por respiradores. E nessa hora, se nós não reagirmos, nós podemos perder a nossa vida eterna. Amados, o pecado ele é grave sim, nós temos que tomar muito cuidado, nós temos que nos precaver e lutar diariamente. O pecado ele não respeita o isolamento social, ele está onde nós estamos, porque o pecado ele é o nosso desejo de nos satisfazer as nossas vontades, de sermos o nosso próprio Deus. E como nós fazemos para combater? Qual que é o antídoto? O antídoto a gente sabe, é Jesus, o sangue dele derramado na cruz. É isso que nós vamos viver e estamos vivendo nessa época de Páscoa. Mas o Salmo 1, ele fala sobre isso também, mesmo antes de Jesus. Ele diz que bem-aventurado, que feliz, que uma pessoa liberta é aquela pessoa que tem o seu prazer na lei do Senhor. E nessa lei ele medita de dia e de noite. Então, qual que é o antídoto para que a gente não seja preso por esse vírus do pecado? É o prazer na lei do Senhor. Sabe o que é o prazer? É aquilo que me alegra, aquilo que me satisfaz. Sabe quando você chega cansado do serviço e às vezes tem alguma coisa que você quer fazer que gosta, de repente, vou ver um seriado, vou ler um jornal, vou brincar com meu filho, vou conversar com minha esposa, vou tomar um chimarrão, vou tomar um café, aquela coisa que traz prazer, que te traz alegria, né? E aqui o texto está falando que o seu prazer, acima de qualquer outra coisa, a sua alegria, a sua satisfação plena está na lei do Senhor, na palavra de Deus. Se alegrar, não viver a palavra como um livro de regras, de ordens, de restrições, mas como um livro que nos traz uma mensagem de libertação, uma mensagem de alegria, uma mensagem de cuidado e de um guiar para a vida eterna. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Meditar dia e noite não é ler ela dia e noite. Nós não conseguimos ler a Bíblia dia e noite. Nós temos que ler ela todo dia. Mas meditar dia e noite é, durante o dia e durante a noite, pensar e refletir
se a minha atitude, aquela que eu vou tomar, o que eu estou tomando, se ela está de acordo com a palavra de Deus. Isso é meditar na palavra dia e noite. Antes de fazer, pensar, será que isso está de acordo com a palavra ou não? Se eu já estou fazendo, de repente parar e pensar, será que eu estou de acordo com a palavra ou não? Isso é meditar na palavra dia e noite. Bem-aventurado é o homem que não anda no caminho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Eu quero te convidar a ter prazer, a buscar a lei do Senhor, a entregar a Ele cada vez mais a sua vida. Se você cometeu pecados, eu também cometi, todos nós cometemos. Para isso precisamos confessar os nossos pecados a Deus. Não vamos nos sentir a pior pessoa do mundo, porque Cristo, Ele faz em nós novas coisas. Quando nós voltamos a Ele e voltamos à palavra, eu quero te convidar a ter o seu prazer, a sua busca e a sua reflexão diária na lei do Senhor. Meditar nela dia e de noite. Amém? Quero convidar você, aí onde você está, a fechar os seus olhos, a se colocar na presença de Deus. Não sei hoje como está a sua vida espiritual. Não sei hoje como está o seu coração. Talvez o seu coração esteja um pouco longe de Deus, ou de repente esteja muito longe de Deus nesse momento. De repente você está muito afastado dos caminhos de Deus. Eu quero te convidar aí na sua casa, onde você está, a se colocar diante de Deus e pedir perdão. Se você tem estado longe de Deus, ou um pouco ou muito longe de Deus. Se você tem vivido a sua vida cada vez de uma maneira mais fria, cada vez sentindo-se mais afastado, coloca-se diante de Deus. Se você tem sentido a sua fé abalada, coloca isso diante de Deus. Peça para Deus estar renovando o Espírito sobre a sua vida, renovando aquela chama do primeiro amor na sua vida, para que você possa estar se conectando cada vez mais íntimo com o Senhor. Peça ao Senhor que você tenha prazer na lei dele e possa meditar nela dia e noite. Clame ao Senhor pela sua vida, pela sua família, por pessoas que de repente você lembra nesse momento que estão longe da lei do Senhor, da graça, da misericórdia do Senhor. Que, amado Deus, eu quero louvar e bendizer o teu nome. Porque nessa quinta-feira, que, ó Deus, precede a Sexta-feira Santa, nós podemos lembrar a importância, Deus, de nos entregarmos completamente ao Senhor. A oportunidade que nós temos de confessar ao Senhor os nossos pecados, de confessar ao Senhor as nossas falhas, de reconhecer que somos pecadores e que carecemos da sua graça. Ó Deus, muitas vezes o pecado ele vai nos envolvendo, vai nos chamando a andar nele. Dali a pouco, quando nós menos percebemos, nós paramos e às vezes até nos assentamos, ó Deus, numa vida de pecado, e aí a nossa vida de fé vai esfriando, Senhor, e vamos nos afastando cada vez mais do Senhor. Eu peço nesse momento que o Senhor venha ao nosso encontro, de cada irmão, de cada irmã que está se colocando diante da Tua presença nessa manhã, perdoando, ó Deus, libertando, fazendo nova todas as coisas, para que, ó Deus, em nossa vida também entre o Rei da Glória, que nós possamos abrir o nosso coração para a entrada do Rei da Glória, para a entrada do Senhor em nossas vidas, para trazer essa transformação e que possamos estar cada vez mais próximos do Senhor, ó Pai. Ajuda-nos, ó Deus, dê-nos cada vez mais a sede e o desejo de Te conhecer, de meditar na Sua palavra, de ler ela, mas pensar e refletir sobre aquilo que aprendemos dia e noite, para andarmos sempre no Seu caminho, ó Pai. Assim nós nos colocamos na Tua presença, porque reconhecemos que Tu és o Senhor, Tu és o nosso Deus em quem nós confiamos. Senhor, que seja um dia de alegria em nossas casas, de bênção em nossas casas. Fortalece, ó Deus, o nosso ânimo, ó Pai, para que possamos estar cada vez mais glorificando e testemunhando do Teu amor, Senhor. Assim eu oro, assim eu te peço em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém, meu irmão, amém, minha irmã. Que Deus assim te abençoe, que Deus te guarde, que esse dia seja um dia de alegria na sua vida, de bênção, que o Senhor possa estar indo à sua frente, guiando os seus passos, bem-aventurados na lei do Senhor. Amém? Deus abençoe. Lembramos que amanhã de manhã às 9 horas, também aqui no Facebook, nós vamos ter o nosso culto de Sexta-feira Santa. Que Deus te abençoe. Até lá. Deus fique conosco.